Olá, alunos do 7º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, ministrante desse componente. Vamos ver o que teremos na nossa aula de hoje, olha só. Aula de número 60, objeto de conhecimento, participação em discussões orais de temas controversos, de interesses da turma e ou de relevância social. Como detalhamento, temos aí elementos constitutivos da discursividade, mensagens orais de uso contínuo em situação formal e informal, estratégias de escuta de textos orais, formas particulares e registros de informações da fala amazônica em discursos, argumentos e contra-argumentos. Muito bem, então na aula de hoje nós vamos tratar, né, dos gêneros aí orais, em específico o debate. Muito bem, para nós iniciarmos a nossa aula, então, nós vamos assistir a um vídeo onde vocês vão perceber aí, nós temos, na verdade, um debate, vocês vão poder perceber a ação de cada, né, participante dentro desse debate. E a partir desse vídeo é que nós vamos discorrer, né, a nossa aula aqui, explanar todo o conteúdo sobre esse gênero oral que nós chamamos de debate. Vocês já devem ter visto esse vídeo em uma outra aula, mas hoje nós vamos ver numa outra perspectiva. Vamos lá? Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Pedro e serei o mediador do nosso debate sobre o tema: os filmes e videogames com cenas violentas afetam o comportamento das nossas crianças? Para debater este tema, nós temos aqui dois convidados, João e Maria, que são pais dedicados e preocupados com a educação de seus filhos. Hoje, o nosso debate possui algumas regras, então temos que estabelecê-las agora neste início. Primeiro, peço que todos respeitem o turno de fala de cada debatedor. Isso significa que cada um terá um tempo máximo de 40 segundos para expor suas ideias em cada turno. Segundo, é extremamente importante que evitemos qualquer forma de xingamento ou ofensa durante o debate. Estamos aqui para trocar ideias e enriquecer nosso conhecimento. Agora, vamos ouvir as opiniões dos nossos debatedores, começando por Maria. Obrigada. Bem, eu acredito firmemente que filmes e videogames com cenas violentas afetam o comportamento das nossas crianças. E expor essas crianças a imagens e ações violentas pode sim incutir nelas uma visão distorcida do mundo, levando um comportamento agressivo, certo? E até uma falta de empatia. Bom, eu vou ter que discordar dessa informação. Eu acredito que a influência de videogames, né, violentos sobre as crianças é um pouco exagerada. Até a própria mídia ela faz isso, né, esse exagero todo. Há muitos fatores, outros, né, fatores que vão moldar o comportamento de uma criança, como educação familiar e a própria interação social, né? Culpar exclusivamente os filmes e videogames é simplista, e não leva em consideração a diversidade de experiências que cada criança vai vivenciar aí no decorrer, né, da sua vida. Olha, eu compreendo o seu ponto de vista, certo? Mas os filmes e videogames violentos estão presentes no cotidiano dos nossos filhos e mais, de uma forma muito mais intensa, certo? Essas imagens podem ter um impacto negativo e duradouro na formação de valores, de atitudes dos nossos filhos. Inclusive, a Academia Americana de Pediatria, em 2016, fez um estudo onde diz que os videogames não deveriam, certo, ter humanos ou alvos vivos e muito menos premiar, pontuar por matar. Por quê? Porque isso ensina as crianças a associarem prazer, sucesso, poder a uma habilidade de causar dor e um sofrimento a outros. Então isso não é legal. Inclusive, né, a entidade foi encontrada uma ligação significativa, certo, entre jogos violentos em geral e pensamentos agressivos, sentimentos de raiva.
Então, aí a gente já pode ter uma noção. E aí é nossa responsabilidade, certo? De proteger as nossas crianças, os nossos filhos, de um conteúdo prejudicial. Olha, eu vou ter que discordar novamente da colega, né? Porque a Academia Americana de Pediatria está um pouco equivocada, né? Nós temos aí estudos mais recentes, como da Escola de Saúde Pública de Harvard, que afirmam que videogames violentos podem aumentar sentimentos agressivos. Mas esses efeitos, eles são quase sempre bastante pequenos, né? Isso não significa que alguém sairá por aí agredindo as pessoas ou matando alguém, né? Eu concordo, sim, que nós devemos proteger as nossas crianças, mas também é importante ensiná-las a distinguir, né, entre a ficção e a realidade. Então, expor as crianças a uma variedade de experiências culturais, incluindo filmes e videogames, pode estimular a imaginação, né, a criatividade também, e até mesmo promover discussões sobre questões éticas. É fundamental equilibrar o acesso a esses conteúdos com a orientação adequada dos pais e educadores. Muito bem, agradeço a participação de todos. João, muito obrigado. Obrigado, Maria. Tivemos a exposição de pensamentos, de pontos de vista diferentes e que nos ajudaram a enriquecer mais a nossa discussão e o nosso pensamento e reflexão sobre este tema. Até a próxima, pessoal. Muito bem, então nós estivemos aí diante de um debate, certo? Que estava discutindo ali a questão, né, da questão da violência nos jogos. E aí tinha uma pessoa que defendia e tinha uma pessoa que não defendia, né? Colocaram ali, no caso, estudos nas grandes universidades e nós tínhamos uma pessoa que estava mediando ali essa conversa, né? Vamos colocar assim, essa conversa. Então, duas pessoas com ideias diferentes e uma pessoa mediando ali para que não gerasse um conflito, ok? Esse é o nosso vídeo. Daqui a pouco, né, no decorrer da nossa aula, nós vamos ficar voltando às ideias que nós tivemos dentro desse vídeo. Então, vamos ver, então, o que é o gênero debate? Olha só. O gênero textual debate, né, em contexto eleitoral, tende-se a associar o termo debate ao ambiente em que candidatos e cargos públicos, executivos, prefeitura, governo, né, presidência, a partir da presença de um mediador, apresentam propostas e expõem opiniões sobre temas variados, né, e afetam a vida da população. Então vejam que esse conceito em específico, ele direcionou a gente aí para os debates políticos. Vocês já devem ter visto algum debate político alguma vez, né? De prefeitos, governadores, senadores, presidentes. Então, eles estão ali para discutir ideias para a população, né? De temas variados, de temas que afetam a vida da população. Eles vão expor as opiniões deles ali desses temas e nós vamos ter uma pessoa que também vai mediar aí essa troca de opiniões entre eles, certo? E aí, a gente, para dar continuidade agora, olha só, nós vamos então, vamos dar continuidade. O debate ele vai muito além, né, dessa troca de opiniões aí, né? Então, olha só, o debate ele é um texto argumentativo oral, tá? Ele é um texto argumentativo oral. Então, ele vai além somente da exposição de opiniões. Quando eu digo para vocês que o debate, né, ele é um texto argumentativo oral, é porque eu trago argumentos dentro da minha fala, né? Eu tenho ali, eu estou ali, trago meu texto, eu tenho esse texto para fazer essa discussão, mas ele vai ser totalmente oral, né? É eu aqui e a pessoa com quem eu estou debatendo, né? E o mediador também, certo? Então, esse texto ele é argumentativo oral. Vamos continuar. Muito bem. Por ele ser um texto argumentativo oral, ele vai trazer o quê? Exposição e defesa de uma opinião sobre temas variados. Observem bem essa palavra aqui, ó. Exposição e defesa, tá?
de uma opinião sobre temas variados. Então, eu vou trazer uma exposição, vou expor, né? E vou defender essa minha opinião. Lembram lá do nosso vídeo? Pois é, eu tinha ali uma pessoa que estava expondo a sua opinião, que era a favor, né, dos jogos, certo? E ao mesmo tempo ela defendia, né, aquela opinião dela ali com argumentos. Por isso que ele é um texto argumentativo, né? Eu vou ter essa exposição da minha ideia, da minha opinião, e ao mesmo tempo eu vou defender sobre diversos temas. Ali no nosso texto era sobre, né, a violência nos jogos, mas eu posso falar de saúde, de política, de educação, de transporte coletivo, né, de mobilidade urbana, enfim. São vários temas, temas variados. Só que eu preciso expor e defender esse tema ao mesmo tempo. Vamos continuar. Muito bem, continuando. Nós vamos ter o que como principal, então, né? Como principal utilização desse texto argumentativo oral, a fala, né? A nossa fala, ela precisa ser totalmente voltada para essa argumentação, para essa exposição, ó, mais uma vez, para essa exposição e defesa, né, de uma opinião. Então, eu vou ter a minha opinião ali e eu preciso utilizar essa fala. E não somente utilizar não a fala que vai aparecer ali naquele momento, tá? Mas todo o meu gestual, o meu corpo, né? Vocês já ouviram a expressão que o corpo fala? Pois é, nós vamos ter ali uma linguagem corporal sendo utilizada também, não somente, né, aqui a fala, né, a parte da oralidade, mas nós vamos ter o corpo falando. Então vamos voltar ao nosso quadro, né, para que fique bem claro, então, que nós temos dentro do debate um texto argumentativo oral, certo? A partir desse texto argumentativo oral eu vou ter a exposição e defesa da minha opinião sobre temas variados e essa defesa ela vai ser através da minha fala. Certo? Entendido? Muito bem, então vamos ver agora as características do debate. Olhem aí. A primeira delas são as temáticas sociais abordadas. Eita, professor! São as temáticas sociais abordadas, tá? Então, a diminuição da maioridade penal, legalização do aborto e de determinados entorpecentes, flexibilização do uso legal de armas, né? Entre tantos outros temas bastante complexos e de difícil consenso. Então, uma das características do debate é justamente isso, trazer temáticas sociais, né? Abordar temáticas sociais, que são coisas aí, são temáticas que estão no nosso dia a dia, estão no nosso cotidiano. Então, a diminuição da maioridade penal, legalização do aborto, são várias coisas que entram em debate, né? Que eu vou ter a minha opinião, você vai ter a sua opinião. Lembram lá, inclusive na nossa aula de opinião nós trabalhamos disso. Opinião, né? É a minha ideia, é o meu posicionamento, é o que eu penso. E ela pode ser diferente da minha, a sua pode ser diferente da minha, a minha é diferente da professora Vanessa e assim por diante, né? Então a gente não precisa pensar igual, mas ainda assim dentro, né, de uma tolerância, né? Cada um com a sua opinião. Tá bom? Continuando, então, nós temos o tipo de discurso, né? Dentro desse debate, que ele é um discurso persuasivo, ou seja, o objetivo vai ser o quê? Convencer os demais participantes, né? E a plateia ali sobre o respaldo da opinião defendida. Então, é como se no debate eu fosse defender aquilo que eu penso e convencer você que está me ouvindo a pensar igual a mim, né? Ou acreditar, comprar essa ideia. No debate político a gente tem ali milhões de pessoas assistindo, milhões de eleitores. Então qual é a intenção desse debate? É eu, enquanto político, jogar as minhas opiniões em relação à saúde, à segurança, à mobilidade urbana, né, à educação. E você que está do outro lado da telinha, me ouvindo, né, me assistindo ali, compre essa minha ideia, certo? Compre a minha ideia sobre educação, sobre saúde e através de você comprar essa ideia, você ir lá e depositar o voto de confiança em mim, que sou o candidato ali que estou falando
dentro do debate, certo? Outra característica do debate é o debatedor, né? Então, a presença de pelo menos 2 debatedores e um mediador, em geral, cada um dos debatedores defende uma opinião sobre o tema. Um debatedor apresenta argumentos contrários, ao passo que o outro apresenta argumentos favoráveis. Foi o que nós vimos no nosso vídeo lá no início da nossa aula, né? Nós tínhamos ali debatedores, que são o quê? São pessoas que vão debater aquela temática, tá? Então, no mínimo, são 2 debatedores, certo? Que vão defender aí a opinião sobre o tema. Então, um debatedor vai apresentar argumentos contrários, enquanto o outro apresenta argumentos favoráveis, né? Então, o uso de jogos eletrônicos por crianças é bom ou é ruim? Eu vou ter uma pessoa que vai dizer que é bom e eu vou ter uma pessoa que vai dizer que é ruim. Então, para que a gente entre, né, ali num debate sobre isso, a gente vai precisar desses debatedores com ideias contrárias e favoráveis. Então, para organizar esse debate, né, aí essa fala entre os nossos debatedores, nós vamos ter um mediador, né? Então, o mediador, ele assegura o cumprimento das regras previamente definidas. Quais são essas regras? Os tempos iguais de exposição e respostas, né? Quem tem a vez de falar, por exemplo. Então, se eu já falei, o mediador vai dar oportunidade para outra pessoa falar, né? Eu falei 15 minutos e eu vou e o outro debatedor fala 20, não é justo. Ele tem que ter o mesmo tempo de fala que o meu, certo? Então, o mediador, ele vai assegurar o quê? O cumprimento dessas regras pré-definidas. Então, antes de começar o debate, a gente já sabe, né? Quanto tempo você vai falar, o que você pode falar, o que você não pode falar, quais as ações que você pode ter e não pode ter ali dentro daquele debate. E o mediador, ele vai assegurar, né, o cumprimento, então, dessas regras que foram previamente estabelecidas, tá bom? A linguagem também é uma outra característica, né? A linguagem, ela é totalmente formal. O que isso quer dizer, professor? Que eu não posso estar utilizando gírias, né? Que eu não posso falar num debate me expressar num debate da forma que eu falo e que eu me expresso com o meu coleguinha aqui do lado, tá? É uma linguagem totalmente formal. Você está debatendo sobre um tema, você está trazendo a sua opinião sobre esse tema, você está argumentando, então não pode ser de qualquer jeito. Precisa ser de uma forma, né? Aí já redundante, de uma forma formal, certo? Precisa estar sendo utilizada a linguagem formal aí dentro do debate, tá bom? E aí nós vamos ter os principais elementos para a apresentação de um debate. Olha só. Vejam aí, então, né, esses principais elementos que vão aparecer no nosso debate. Então, primeiro, em relação aos debatedores, certo? Muito bem, então, em relação aos debatedores, né, quais são os principais elementos que eu posso utilizar? Vamos lá. Primeiro, o conhecimento do assunto, tá? Os debatedores, está eu e a professora Vanessa debatendo, certo? Inclusive, por coincidência, éramos nós que estávamos ali no vídeo. Então, está eu e a professora Vanessa debatendo. Nós precisamos ter o conhecimento desse assunto. Nós somos os debatedores, tá? Então, eu não posso, por exemplo, ser chamado para um debate de, sei lá, que vai falar de matemática se eu não tenho conhecimento sobre aquele conteúdo. Nem eu, nem a professora Vanessa, porque nós somos o quê? De língua portuguesa, certo? Somos professores de língua portuguesa. Então, eu preciso ter um conhecimento do assunto para eu poder debater, né? Eu não vou simplesmente falar de uma coisa que eu não tenho conhecimento. Então, fazer o uso aí de várias ferramentas para ter acesso a esse conhecimento do assunto é super importante. Vamos continuar. Olhem aí. Depois, então, que o debatedor ele vai ter o conhecimento do assunto, ele vai ter o quê? Ele precisa o quê? Pesquisar sobre esse tema, né? Lendo reportagens. Olha só que interessante aqui, ó. Lendo reportagens, artigos de opinião, né? Ou editoriais que levantem argumentos favoráveis ou contrários. Lembram lá que os debatedores, eles podem ser favoráveis ou contrários, né? Aos argumentos ali. E aí eles vão argumentar o ponto de vista deles, né? Então,
Não adianta eu me informar, ter o conhecimento desse assunto, pesquisar esse assunto, somente por informações de WhatsApp, né? Por informações de aplicativo de troca de mensagem pelas redes sociais. Isso não é ter total conhecimento. Você precisa realmente pesquisar em reportagem, em lugares que vão te dar argumentação, tá? Então eu não posso trazer uma argumentação da vizinha que falou. Não é isso. Realmente reportagens que vai ter ali um jornalista que escreveu um artigo de opinião, que alguém realmente falou sobre aquele tema. Então é muito importante a gente fazer esse tipo de pesquisa, certo? Vamos continuar. Vimos então em relação aos debatedores, né, os principais elementos para a apresentação, tá? O ato de debater está geralmente organizado em torno de refutar, certo? O que seria refutar? É eu falar uma situação, a outra pessoa fala outra e assim nós vamos debatendo, né? Então eu trago uma informação, a outra pessoa ela pode concordar ou discordar da minha informação e assim nós vamos refutando, né? Esse debate, certo? Trazendo e trocando essas informações. Vamos continuar. Muito bem. Para defender, então, a opinião oposta à sua, procure argumentos que podem ser levantados para contestar o raciocínio do outro e rebatê-los com argumentos conscientes. Então, vejam aí, ó. Para eu defender uma opinião oposta à sua, então, para eu defender ali uma opinião que foi contrária a mim, eu tenho que ter argumentos, né, que sejam levantados aí para contestar o raciocínio do outro. E aí sim, ó, rebatê-los, né, refutá-los com argumentos mais consistentes. Então, se eu tô no debate e aí o debatedor que está comigo, ele traz um argumento sobre, mas a vizinha me contou. E aí eu refuto, ou seja, eu rebato e digo não. Mas a minha opinião está amparada pela reportagem que eu vi em tal revista, que tem o renome aí. E aí, quem é que vai ter mais argumentos? Quem é que vai ter mais credibilidade naquela informação? Eu que fiz a pesquisa, né, através de uma reportagem ou da vizinha que me falou. Entenderam? Não estou dizendo que da vizinha pode ser mentira. Pelo contrário, a informação dela pode ser totalmente verídica, né? Tem uma informação de peso. Mas naquele momento, quem fez a pesquisa mais apurada é que vai ter vantagem, tá bom? Vai ter uma argumentação melhor. Vamos continuar. Muito bem. A contra-argumentação é um dos recursos mais importantes nos gêneros que propõe a defesa do ponto de vista. Então, olha só. Você precisa definir a sua estratégia dentro do debate. Quais argumentos você vai guardar para um momento estratégico do debate, por exemplo? Guardar aquela carta na manga ali, né? Quais argumentos serão antecipados para tentar desconstruir logo no início? Então, é como se você ficasse ali naquele jogo, né? Eu vou, eu não vou, eu jogo essa informação agora, eu não jogo, eu seguro essa informação. No momento em que o debatedor for dar um argumento mais forte, eu jogar a informação mais forte que eu tenho também. Ou seja, é preciso fazer, aí colocar na balança e pesando essas informações para que realmente você use de forma correta, né, esses argumentos aí, certo? Como se fosse um jogo, né? Vamos continuar. Consultar anotações durante o debate. Você também pode fazer isso, né? Então, registre aquilo que lhe parece mais relevante, né? Dados de pesquisa. Isso aqui, inclusive, eu já ia falar para vocês. Eu tenho uma pesquisa e ali é um assunto bem relevante. Eu posso anotar, né, os dados dessa pesquisa, porque você não vai também decorar tudo. Principalmente percentuais, né? Números quebrados. Então, números decimais, números quebrados, olha só, né? Tá vendo como eu não entendo de matemática? Pois é. Então, trechos de depoimentos, né? Ó, comentários de autoridades no assunto, são os exemplos. Então, por exemplo, você está ali numa discussão e aí, né, começa uma discussão mais acalorada, você trouxe a anotação. Olha, mas tá aqui, ó, fulano, que é, né, de tal empresa, tal setor, disse isso, de tal.
temos um debate, temos uma informação, um argumento aí bem forte, né? Essas anotações são importantes. Ah, mas segundo uma pesquisa, tem aqui que 90% da população... Tananana, né? O tananana é ótimo, mas que você entendeu, né? Para dar continuidade aí. Então é importante você fazer essas anotações, porque, como eu falei, ninguém lembra tudo aqui na nossa cabecinha. Então, consultar essas informações também é válido. Vamos continuar. Olhem aí. Aqui falamos, né, dos debatedores, vamos falar dos mediadores, que são aquelas pessoas que vão estar ali acompanhando, né, assegurando o cumprimento das regras. Então, o mediador tem a função de cumprimentar o público, apresentar o tema e os convidados e encerrar o debate com uma síntese dos argumentos apresentados e o agradecimento aos debatedores e ao público. Durante o debate, preste atenção aos argumentos que mais contribuem para a reflexão do público. No final do debate, apresente e mencione a importância da discussão do tema, tá bom? Então, é bem importante essa função do mediador. O mediador é uma figura central. Olha só aqui, está destacado para vocês. É uma figura central. Então, no debate, ele é uma figura central no debate. E ele deve estar o quê? Preparado para quê? Para conduzir a discussão, quanto para reinstaurar o debate organizado. Olha só a responsabilidade, né? E a função do mediador. Ele vai organizar, mas ele também vai apagar o fogo na hora do incêndio. Se a discussão começar a ficar acalorada ali, ele precisa estar apto para controlar, né? Ou seja, reinstaurar ali a ordem nesse debate, né? Reinstaurar aí um debate organizado. Nós vemos, inclusive, isso muito em debates políticos, né? Que as opiniões, elas são muito divergentes. Não são muito contrárias, elas são muito contrárias. E aí, na hora ali... você acaba se exaltando, o debatedor acaba se exaltando e o mediador ele precisa controlar isso. Inclusive, nós já vimos situações de violência dentro dos debates. Isso não pode acontecer, né? O debate ele é um momento para troca de ideias, seja a favor ou contrária, mas ainda assim é uma troca de ideias. Então, a gente já viu aí gente jogando cadeira, né? No outro coleguinha ali, no outro debatedor, isso não pode, por favor. Tá? Nós precisamos ter uma forma lúcida e clara na hora de trocar essas ideias. Vamos continuar. Então, nós vimos aí que ele vai manter, né, organizado e ele pode fazer perguntas que possam contribuir para o desenvolvimento do assunto. Isso mesmo. Então, se o debatedor ali no momento, ele já fez uma pergunta, mas surgiu, no caso, uma oportunidade de ele complementar essa pergunta, fazer realmente uma pergunta diferente ali, para dar mais, né, um incentivo para os debatedores, o mediador pode. Ele que está organizando ali, assegurando o cumprimento das regras. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Uma aula sobre, né, uma aula sobre mais um gênero oral aí, né, um gênero textual oral, que é o debate. Você unicamente vai utilizar a fala para conduzir, no caso, esse gênero textual, tá bom? Vou ficando por aqui, a gente volta numa próxima oportunidade. Até lá, tchau, tchau.